que a permanente e serena paz do Mestre Jesus aqueça os nossos corações, símbolo de sentimento, para que nós possamos aprimorar os nossos atos. E que esta mesma paz, não a paz do mundo, a paz que o Cristo nos legou e que João Evangelista teve a sensibilidade de registrar no capítulo 14, versículo 27 do seu Evangelho, quando escreveu: a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Que esta mesma paz ilumine também o nosso discernimento, que podemos dizer tratar-se de um departamento muito delicado de nossas mentes, responsável pelas nossas tomadas de decisões. Porque estamos muito certos de que, iluminados pela paz do Cristo, é máxima a probabilidade de escolhermos pelo bem, pelo bom, pelo belo, pelo nobre, pelo justo. E é exatamente sobre escolhas que nós precisamos conversar a noite de hoje. O poder de fazê-las é um sinal de evolução e que a gente precisa acostumar-se com a ideia de que não somente nós mesmos somos capazes de fazer escolhas, como o outro pode escolher, ainda que estas escolhas não sejam as melhores. Ainda quando nós não escolhemos pelo melhor, escolher é um sinal do processo evolutivo ao qual todos nós, queiramos ou não, saibamos ou não, estamos submetidos. O poder de fazer escolhas marca o processo evolutivo de cada um de nós. E tem aproximadamente 200 mil anos, segundo o Espírito André Luiz. Segundo este benfeitor, no capítulo 3º da obra Evolução em Dois Mundos, é necessário nos estágios iniciais do espírito imortal que somos, se quiseres, do princípio espiritual que fomos, sem individualidade, sem saber quem éramos, sem razão e sem discernimento, fora necessário, nos primeiros milhares e milhões de anos, desenvolver algumas habilidades. Diz o benfeitor, no capítulo 3 da obra citada, que aprendemos nos primeiros estágios a organização, a reprodução, a memória, o instinto, a sensibilidade, a percepção e a preservação. Assim que terminou o processo de aquisição destas habilidades, nós adentramos no que André Luiz chama de faixas inaugurais da razão. Faixas inaugurais da razão. Dali a mais 1,5 bilhão de anos, medida do tempo que dificilmente conseguiremos entender, dali, das faixas inaugurais, quando estas habilidades já estavam desenvolvidas, 1,5 bilhão de anos após, nós ganhamos
um presente da natureza pelo esforço empreendido. Esforço, evidentemente, que fora por todo o tempo secundado pelas potências divinas, outrora tratados como deuses, arcanjos, querubins, serafins. Dizemos, de modo íntimo, evolução toda secundada pelos nossos irmãos mais velhos. O presente que ganhamos foi o discernimento. Depois de 1,5 bilhão de anos após, nós conseguimos saber que existíamos. Ganhamos a razão e o discernimento. É mais do que existir, porque nós já existíamos. É saber que existe. Isso tem, segundo o benfeitor, dos dias atuais, aproximadamente 200 mil anos. Então, nós temos somente 200 mil anos que começamos a aprender a fazer escolhas. Eu sei que talvez você que me ouve e que tem 45 anos como eu, deve estar pensando, mas 200 mil anos é muitos anos, Wilson. Não é. Para quem foi criado e não terá mais fim, o que é 200 mil dividido pelo infinito? Faça a continha. 200 mil dividido pelo infinito. Dá uma razão bem pequenininha, visto que o denominador é gigante. Então, a gente só tem 200 mil anos que fazemos escolhas. Talvez isso explique porque ainda não fazemos as melhores escolhas. Talvez por falta de experiência. Talvez porque ainda não percebemos que são as nossas escolhas quem vão determinando os nossos destinos. Que os dias que se seguem são construídos à base do que eu construo e escolho hoje. De que as frutas que saboreio agora foram plantadas por mim mesmo ontem. E se Deus me permitiu, te permitiu, nos permitiu fazer as escolhas, Ele nos permitiu errar. Essa eu acho uma coisa gigantesca de Deus, que não podia ser diferente. Porque só concede o direito de escolher quem concede o direito de errar. E quem confia que mesmo errando, nós iremos acertar. Deus tem um método infalível para a evolução dos seus filhos. A experiência. Somente ela será capaz de nos tornar espíritos perfeitos no limite relativo da perfeição que nos cabe. A experiência, acertando, errando. Porque, claro, Deus poderia ter nos criado perfeitos. Se você não acredita nisso, pense o que para Deus está vetado de fazer. Absolutamente nada. Logo, pois, Deus poderia ter nos criado perfeitos. Mas quis
nos dar a possibilidade para que nós mesmos fizéssemos as nossas escolhas. Algumas certas, outras tantas equivocadas. E é à medida em que vamos escolhendo, que vamos construindo o que a gente chama ou pode chamar de destino, destinação. O que há de vir, o porvir, o amanhã. Esse é um momento muito crítico para nós espíritos em processo de evolução. Assemelha-se à fase de adolescência, quando o homem transitório, quando o jovem começa a perceber que são as suas ações decisivas para as ocorrências vindouras. Porque quando éramos criança, pensávamos como criança e achávamos que seríamos visitados pela sorte ou pelo azar. E até hoje muitos se fecham na intimidade do seu ser, acreditando-se visitados pela má sorte. Certos de que tudo que tentam, ou tudo que vão tentar, não será de bom proveito. Porque dizem não ter um gênio capaz de solucionar seus próprios problemas. Com a doutrina espírita, aprendemos que os espíritos são livres para pensar. É o que diz o capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos. A parte que trata das leis morais, da lei de relação entre as coisas criadas e entre as coisas criadas e o Criador. Capítulo 10, Lei de Liberdade. É livre o homem para pensar, e os Espíritos diz, somente aí goza o espírito imortal de total e irrestrita liberdade. Embora somente Deus tenha acesso aos nossos pensamentos na íntegra, em plenitude. Kardec, investigador por natureza que era, quis saber se mais do que pensar e no agir, se éramos também, agora que já fomos beneficiados pela graça de poder fazermos as escolhas, se nós poderíamos agir de modo livre, se teríamos assim o livre arbítrio. E a resposta, conforme lembramos, é sim. Mas não esqueçamos, o nosso livre-arbítrio será sempre margeado, ancorado, vigiado, limitado por uma variável universal, por uma fatalidade, há de ser feliz. O teu livre-arbítrio está limitado a uma grandeza oriunda da misericórdia divina, a única fatalidade do universo, que atravessa todas as existências, estejamos aqui ou alhures, a fatalidade de que seremos felizes, espíritos puros. É assim, portanto, que todos os caminhos que escolhermos nos levarão, alguns mais longos, outros mais curtos. Aqueles outros tortuosos, eu sei, mas todos eles nos levarão à perfeição. Porque ainda que tu escolhas o caminho da dúvida, ainda que tu escolhas o caminho do erro, eu queria te dar um lembrete. Ele cansa.
Em breve tu estarás cansado do equívoco, porque o mal enfada. É o sinal da misericórdia divina dentro de mim mesmo. Há somente uma fatalidade no universo, a de que nós seremos felizes quando as experiências dirão. Deus dispõe de alguns mecanismos de aceleração da felicidade. Espécies de catalisadores, que são substâncias que, quando postas em uma determinada reação química, são capazes de acelerar a reação. E uns destes dispositivos, destes mecanismos aceleradores do nosso processo evolutivo que virá, chama-se dor. Nossa, mas não tinha um dispositivo melhor? A dor, a bendita dor, que eu não quero, tu também não queres, mas que o amor infinito de Deus, por aquele que erra, por aquele que mesmo errando, não deixará de ser amado. Porque talvez já vos foi dito que o amor de Deus não depende do meu. Ainda que nós não retribuamos, ele continuará nos amando. A dor, portanto, é um dos recursos da natureza que nos fará acelerar o processo evolutivo individual e coletivo. Daí as catástrofes coletivas que temos visto. Processos aceleradores da evolução, que nos fazem, de um modo sofrido ou não, retornarmos às linhas naturais do nosso destino, que é a felicidade. Os acontecimentos, embora dolorosos, embora sofridos, como a separação de entes queridos, as moléstias orgânicas que nos convidam ao retorno à pátria espiritual, quando olhados de um prisma mais elevado, tornam-se dores de pequena monta. Quanto tu darias para a felicidade eterna? Qual é o preço da alegria sem mácula, da felicidade que não depende da taxa Selic, que não depende das variações dos preços das ações, que não subordina-se ao resultado dos exames patológicos? Quanto daríamos por uma felicidade sem nódoa, sem manchas? Esse é o preço do trabalho ao qual cada um de nós está vinculado. Seja no ambiente doméstico, seja na lide profissional, seja assim mesmo no templo religioso da tua preferência. Dissabores, lutas, desavenças te convidarão ao perdão, à compreensão. Reconhece no outro o direito de fazer as suas próprias escolhas. Escolher é sinal divino de que estamos evoluindo. Ainda eu sei que digamos, mas ele só faz a escolha equivocada. É um sinal que já alcançou o estágio do discernimento. De agora por diante, ninguém nos sustenta no processo evolutivo. Hoje, amanhã ou depois, descobriremos que o melhor é escolher pelo bem. Talvez alguns raios desta decisão e desta compreensão já tenham iluminado a tua mente e o teu coração. Talvez tu já comece a perceber, embora duvides, de que de fato o que irá me proteger verdadeiramente para sempre é o bem que faço.
Somente Ele me garantirá a liberdade total e restrita. Porque o mal que me faz mal não é o mal que me visita, é o mal que eu faço. É esse que me prende, que me ata, que me limita. Espírito livre é espírito que faz o bem. Por isso não teme a prisão, não teme a morte. O Cristo, quando fora visitado pelos soldados romanos no Getsemane, acompanhados, eu sei, de alguns bajuladores do Sinédrio, não temeu a prisão. E quando os soldados romanos aproximaram-se, disseram-lhe: viemos buscar Jesus. E o mestre, sem detença, disse: sou eu. E os romanos olharam e disseram: eu acho que ele deve estar obsidiado. Porque a gente está vindo prender e ele está dizendo: sou eu. Eu vou repetir a pergunta, está nos evangelhos. Olha, nós viemos buscar a Jesus. E novamente, destemido, disse-lhes: sou eu. Se o problema for esse. É natural que a resposta mais equivalente à satisfação das nossas vitórias temporárias fosse: Jesus acabou de descer o monte. Se vocês correrem, ainda pegam ele no final da ladeira. Qual é a nossa coragem de escolher pelo bem? De escolher pela verdade, pelo nobre, pelo justo? Qual é a nossa estatura capaz de só escolher pelo bem, ainda que aparentemente esse bem me traga derrotas temporárias, derrotas aos olhos relativos daqueles que pensam estar vencendo, daqueles que pensam estar acumulando vitórias. Vitórias que submetem, que maltratam, que retiram do outro. Qual é a nossa disposição em escolher sempre pelo bem? Porque será exatamente nestas escolhas que somente a nós cabe. Porque todo ato precede de uma escolha. Toda ação é secundada por uma ideia, por uma ideação que a impulsiona. Por menor que seja um instante que separe o pensamento da ação, ela será sempre uma deliberação do espírito imortal que já sabe escolher. Ainda que nem sempre pelo melhor. Não há crimes irresistíveis. O erro nunca será irresistível. Não há nenhuma demanda que seja temporária, um impedimento orgânico, que nos leve irresistivelmente a fazer o mal. Embora a depender do contexto, nós nos sintamos aprisionados e quase que obrigados a agir deste ou daquele modo. Mas diz ainda o Livro dos Espíritos, no capítulo 10 que citei, não há mal irresistível. É por isso, portanto, que ninguém renasce para fazer o mal. Não existe missão de perseguir. Não existe missão de trair. Não existe missão de delinquir. Judas, que provavelmente havia nascido na vila de Queriote, amava o Cristo. Eu sei, tu vai me dizer, mas que amor? Era o amor que ele conseguia dar a Jesus. Assim também somos nós.
a gente ama com as forças que temos, do degrau que estagiamos, do modo às vezes acanhado com que enxergamos a vida. Se nos arriscarmos a subir alguns degraus da escada evolutiva, perceberemos que seremos capazes, ainda que com as mesmas ferramentas, de amar um pouco mais. Judas amava Jesus. Somente que, do seu modo quase ingênuo, acreditava nas vitórias passageiras. Acreditava na posição social que eleva o homem temporário, mas nem sempre garante estatura moral para o espírito imortal. Por isso, arquitetou o plano. Um plano, convenhamos, muito bom. Porque em entregando o Cristo, bastava que o Cristo se rebelasse contra o Império Romano. E em rebelando-se, os seus amigos e o povo levantaria-se e tomaria o Império Romano, que tanto machucava os hebreus. Porque talvez vocês já tenham notícia de que eles foram prisioneiros no Egito, na Babilônia. Mas aquele cativeiro romano era ainda mais doloroso, porque era dentro de casa. Sim, eles já tinham experiências de escravização, mas era fora, era na rua. Aquela dominação que machucava ainda mais, porque era dentro de casa. Não à toa, alguns ainda hoje, muito bem intencionados, só que com as vistas ainda um tanto quanto limitadas, aguardam o Cristo que iria resolver os problemas sociais, políticos, administrativos que a gente reencarnou para resolver. E então o plano de Judas era simples. Eu punha Jesus no poder, ainda que de um modo um tanto quanto estranho, e ele passaria a administrar o império de onde a gente acredita que partem os comandos. Esquecendo-se de que a terra não é uma nau à matroca. Não é uma embarcação sem comando. Há um timoneiro responsável pelo planeta Terra, Jesus de Nazaré. Eu sei que os maremotos externos e, sobretudo, os vendavais que te visitam no íntimo te fazem, por vezes, duvidar que o timoneiro lá está. Mas ele está. Conduzindo a nau terrestre para o seu destino, que é o de todos nós, a felicidade plena. Como dirá Marco Prisco, no capítulo 27 da obra Renove-se, a felicidade integral, o reino de Deus, o reino dos céus. O que Judas não entendia, e que às vezes nós também confundimos, incipiente das lições do bem que somos, é de que este reino está no nosso coração. É de que este reino está sendo construído dentro de mim, e não fora, e não alhures. Por isso, não necessariamente ele virá acompanhado de sorrisos, de vitórias, de glórias passageiras. Contudo, quando Jesus permitiu-se ser aprisionado,
fora julgado e não mentiu, porque disse aos poderosos da época: eu sou rei, mas meu problema é que o meu reino não é deste mundo. Fora crucificado e assassinado, com a participação de Judas indiretamente. Então Judas literalmente não entendeu o que havia feito. Correu como uma criança que descobre o equívoco, o tamanho do equívoco que cometeu. Não há dor maior do que a dor do equívoco cometido. Se tu já fostes visitados por ela, calma. A misericórdia divina não te esquece. Eu sei, talvez como eu, tu também tentes aprisionar-se num corpo físico temporário, num quarto de luz baixa, à distância de todos, porque a gente se sente literalmente enxergado pelas culpas que o coração carrega. Mas Deus tem misericórdia do tamanho do nosso equívoco. Judas, ao descobrir que o plano havia falhado, correu até aqueles a quem ele havia vendido Cristo. Ele trocou a indicação do local onde eles estariam, onde eles passariam a noite, porque Jesus não dormia em Jerusalém. Jesus não dormia na cidade santa. Sempre que lá esteve, os pernoites eram passados, geralmente, na casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria. E quando não era possível, dormia ao relento no Monte das Oliveiras. E então Judas trocou por 30 pratas o local do esconderijo, que Jesus não temeu em dizer que era ele a ser preso e crucificado. Quando descobriu, correu para aqueles que haviam lhe pago as 30 pratas e disse-lhes: vim devolver, eu acabei de entregar um justo. Nós temos noção do tamanho da dor que esse espírito ainda hoje precisa equacionar dentro de si. Porque por muitos anos, graças a Deus diminuiu, mas por muitos anos fizemos chacota do equívoco de Judas. Como se ele fosse um personagem sem coração. Como se a dor não machuca mais, muito mais a quem fez o mal. Somente aqueles que estão anestesiados, não são capazes de sentir o tamanho do equívoco que cometeram. Judas então aproximou-se, devolveu as pratas e disse: nós acabamos de fazer um equívoco. Nós prendemos um justo. E a resposta dos homens é muito emblemática, porque mostra como funciona livre-arbítrio, destinação, fatalidade. Disseram-lhe: e nós com isso? Isso é lá contigo. Porque ainda que tenhamos comparsas, ainda que sejamos secundados por mentes que temporariamente não estão habitando corpos, ainda assim a responsabilidade será sempre daquele que agiu.
no momento crucial, no momento final do equívoco, quem secunda dá um passo atrás. Porque a ação é sempre daquele que agasalhou o mal no íntimo, ainda que fora incentivado a fazê-lo. Disseram-lhe frio os homens, que guardam também suas responsabilidades. E nós com isso? Isso é lá contigo. Judas, não suportando a realidade dos fatos, jogou as moedas. Os homens recolheram e chegaram à seguinte conclusão: estas moedas não podem ir para o gasofilácio, para onde se guardavam as oferendas no templo. Recolheram as pratas e compraram o campo de sangue, que tornou-se, e até hoje o é, um cemitério em Jerusalém para estrangeiros. As moedas que o nosso descuido, as moedas que a nossa incompreensão entre vencer e ser derrotado, se viram para os estrangeiros poderem ser enterrados. Porque não é fácil arrumar um local para depositar o instrumento biológico. Ainda assim, Deus, em sua misericórdia infinita, usa até mesmo os nossos equívocos para o aproveitamento do nosso bem. Deus usará todos os recursos que tu tens para o teu próprio bem. Ainda que tu, aparentemente, por ora, me diga a ele, eu não tenho quase nada. Deus joga com as cartas que nós temos, sempre para o nosso bem. Esta é uma fatalidade do universo. Para aqueles que só agasalham arrogância, Deus consegue um lugar de comando, para que o comando dele sirva para alguém, ainda que às vezes não sirva nem para ele mesmo. E muitos perguntam assim: nossa, mas que pessoa arrogante, não devia ser o chefe. É Deus utilizando o que ele tem para ajudar. Se tu ainda é visitado pela vaidade dos cartazes, Deus vai utilizar a tua única ferramenta no bem de alguém. A maioria das pessoas que atentam contra suas próprias vidas não logram êxito. A grande maioria. Porque até mesmo os nossos equívocos são utilizados por Deus para o nosso bem. Não há nada que esteja predestinado para acontecer, senão a nossa felicidade integral. Integral. Judas, ao abandonar as pratas, correu desesperado para a fuga da culpa dupla. Porque equivocar-se, todos nós somos capazes. Aliás, equívoco a gente é graduado. Graduado não. A gente é mestre. E eu conheço alguns que são doutores. Vocês estão vendo no momento e ouvindo um que, se tivesse, faria até um doutorado sanduíche fora do Brasil. Em equívoco. Se tem uma coisa que sabemos fazer, é equivocar-se. Agora, eu pergunto, e a coragem para levantar? Porque se manter no equívoco, talvez seja mais fácil. E a parábola do filho pródigo dá bem a medida da necessidade de levantar-se. Vocês vão lembrar
o Senhor, pai daquele que pediu as contas e foi embora, não levantou-se para ir buscar o filho. Foram as experiências sofridas e dolorosas das escolhas equivocadas que fizeram com que ele levantasse. Tu falas dos teus equívocos, eu falo das minhas culpas. Para falar da nossa coragem de levantar-se e encarar os erros que cometemos como combustível. Porque as experiências têm a função de me ensinar a nunca mais errar. Embora teimosamente, por vezes, nós erramos. For necessários para que acertemos. Confabula para a minha felicidade. Até os meus equívocos, até as minhas dores. Talvez tu enumere um sem número. Judas não suportando, que tem que ter coragem para errar e levantar-se. Manter-se deitado na função de quem precisa de ajuda, isso nós já fizemos. Isso nós já sabemos fazer. Judas, não sendo capaz, naquele momento, de encarar a realidade do equívoco que havia cometido, correu desesperado para enforcar-se. Como se fosse capaz você, de deixar de existir. Não é possível. Deixemos de existir. Nunca mais. Uma vez criados, para sempre seremos. Judas acreditava que a morte lhe levaria a fugir da culpa. Acordou como todos nós que acordamos após os equívocos. Desencantado, primeiro porque não morreu. O Livro dos Espíritos fala nisso. Qual o sentimento comum para todo aquele que atenta contra a sua própria vida? Comum a todos, o desencanto de não haver deixado de existir. E que é um dispositivo de segurança da lei, para que desencantado tu levantes. Para que desencantado a gente enxergue que a vida é independente dos equívocos. Judas, assim como todo aquele que acredita na predestinação da culpa e do erro, que não existe, acordou no vale de dores. As mulheres, no domingo pela manhã, as piedosas mulheres que foram visitar o corpo do Cristo, ouviu do mestre, não me toques ainda. Ele precisava visitar a Judas. Sem a visita do Cristo, as dores que vivenciamos serão insuportáveis. Te permite ser visitado por Jesus, ainda que tu se aches um culpado sem remissão. Ainda que tu se aches, do ponto de vista moral, um criminoso sem direito a perdão. Te permite ser visitado pelo Mestre Jesus. Porque ele não olha para os meus equívocos, mas para a minha intenção em levantar-se. Para o meu desejo de mudança. E Jesus foi visitar ao Cristo, a Judas.
para dizer-lhe que a culpa existiu, mas que a justiça divina não separa-se da misericórdia. Esse é um capítulo da lei que a gente ainda não entende. É natural. Porque para a maioria de nós, ou se é justo ou se é misericordioso. A gente não consegue equacionar as duas coisas. Sempre que a gente vê alguém misericordioso, a gente pensa que ele está sendo injusto. Faça um teste. Ou melhor, eu vou dizer, mas você não faz, tá? Experimente perdoar alguém no grupo do condomínio. Vocês ficam rindo, né? Então imagine que alguém faz alguma coisa inadequada para aqueles que moram em condomínio. E aí você resolve ter a ideia, mas olha que ideia infeliz. Você resolve de colocar no grupo uma mensagem de misericórdia, de compreensão. Diz assim, pessoal, vamos entender. Eu sei que está na convenção, mas que tal se essa noite a gente perdoasse? É um risco, porque talvez tenha alguma cláusula lá que mute quem tem misericórdia. Tal a forma com que a gente se organizou. A gente, embora saiba e festeje o direito de escolher, não permite que o outro escolha. Não entende as escolhas do outro quando elas são diferentes da minha. Acreditamos inocentemente que as nossas são sempre as melhores. E então eu te pergunto, o que é mais valioso? Assegurar a minha opinião ou a convivência pacífica? Jesus voltou aos locais de dores, únicos no momento, capazes de abrigar Judas pelo tamanho do equívoco, para dizer-lhe que a vida iria continuar, como irá continuar para todos nós. Eu, naturalmente, não sei o tamanho das tuas escolhas, ser boas, ser más, ser duvidosas. Mas eu só vim aqui, por misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, dizer uma coisa para vocês. O amor de Deus perdoa, independentemente das nossas escolhas. Anos mais tarde, Judas receberá a visita de uma mãe. Está lá na obra Momentos de Ouro. É uma mensagem do Espírito de Maria Dolores. Anos mais tarde, Judas receberá a visita de uma mãe. Cabeça baixa, choroso, ainda machucado pelas escolhas do passado, que precisam ser revisitadas para que nunca mais a cometamos. Aquela mãezinha diz-lhe, levanta, filho, qual é o motivo de tantas lágrimas? Não vês? Nervoso responde, não vês quem sou, não me reconheces? Eu sou aquele que entregou ao Cristo. Eu sei porque eu também sou mãe. E tua mãe? Não me fale dela. Me abandonou quando descobri que equivoquei-me. Não teve misericórdia suficiente para entender o tamanho da minha dor e levantar-me. Não me fale das mães. Não acredito no amor delas. É porque talvez, disse-lhe Maria, talvez porque tu não conhecestes o amor de uma verdadeira mãe. Levanta-te. E quem és tu? Disse Judas, com o coração tão bondoso, que vem buscar um ser tão infeliz como eu. As dores nos machucam por anos, mas elas são naturais do processo de quem pode equivocar-se. Se Deus te deu o livre-arbítrio,
deu-lhe com a intenção de te permitir acertar e errar, para que amadureçamos, para que cresçamos, para que sejamos capazes de nunca mais errar. Os espíritos crísticos são impermeáveis ao erro. Eles não se equivocam mais. Quem és tu, disse Judas? Eu sou a mãe de Jesus. Eu sou a mãe daquele que tu entregou. E então Judas levantou-se, e assim como nós, levantados que estamos, machucados, lembrados por vezes da dor que nos macera, que nos convida às lágrimas, levantemos, sorrindo ou chorando, e trabalhemos pelo bem do outro. Porque ao lado da dor, Deus pôs um dispositivo na lei, capaz de modificar os nossos destinos e acelerar o nosso processo evolutivo. Uma espécie de turbo no processo da evolução espiritual. O amor. O amor será capaz de impulsionar e apagar as manchas produzidas por nós mesmos nas escolhas equivocadas. Algumas fruto da ignorância, outras na insistência da rebeldia. Que Jesus nos fortaleça, portanto. Que os benfeitores capitaneados por Francisco de Assis dessa casa de oração e serviço nos concedam a coragem de levantar-se, visitados pelas culpas, mas dispostos para amar. Do degrau que estagiamos, com as ferramentas que dispomos, e continuar o nosso processo evolutivo que não cessa. Muita paz para todos, muito obrigado, e que Jesus nos fortaleça.